e depois o documento da terra. Porque no programa, tanto quem vai comprar precisa ser elegível, porque elegível está apto para comprar a terra. O do proprietário precisa, a terra precisa estar elegível para ser vendida, porque é aquilo que o doutor Ito já falou. Se a terra não tem, mostrou ali na Constituição, se a terra não tiver 20 anos de escritura, ela não está elegível. Se ela tiver dívida com o governo, ela não está elegível. Se ela tiver dívida com o banco, ela não está elegível. Então tem um monte de série de documentos para poder ela ser elegível. E eu não sei, quem puder arrumar água para mim, eu agradeço, que a garganta secou aqui. Então, nós temos, para poder entrar na terra, CPF, então começa com CPF, hoje a RG tem que ser, aqui água, é só arrumou ali. Eu agradeço que Deus deu, a garganta secou. Cadê o apoio? Então, muitos de nós nos casamos e não trocamos documentos. Isso eu vi o ano atrasado, ano passado, e uma PDCF que aí foi fazer equário e não deu certo, porque o dono da terra, ele correu atrás, regularizou a terra todinha, e quando chegou na hora, os agricultores que eram casados lá em 2009, 2007, 2010, encaminhou para o técnico as RGs de quando eles eram meninos ainda. Encaminhou para eles o CPF que tinha tirado quando era menino. Quando esses dados batem aqui, não há cruzamento de dados na Receita. Então, o dia que a pessoa casa, depois do casamento no civil, ele precisa ir hoje na coisa de trocar, no saque, de trocar RG. Mas também precisa procurar a Receita Federal e informar no CPF que ele é casado. Então, dois documentos, dois lugares que a pessoa precisa informar que é casado. Essa pessoa que é casada, aí ele precisa de mandar para o PNSF documentos do marido e da mulher. Do mesmo jeito, identidade, CPF, certidão de casamento. Não, essa pessoa não é casada, então ele vai mandar a certidão de nascimento. Essa pessoa separou e a mulher foi embora e está em lugar incerto. Ele vai poder comprar a terra? Não. Ele não tem divórcio. E aí, só o advogado para dizer como é que essas pessoas, se acontecer um caso, como é que essas pessoas vão procurar a justiça para se divorciar. Porque sendo casado, tem que apresentar os documentos da esposa. É viúvo. O marido, ou no caso a mulher, o marido morreu ou outro, vice-versa, ou faleceu. Então tem que apresentar a certidão de casamento com a indicação da viuvez, do falecimento. Aí eu vi do Extremo Sul também, o pessoal lá atrás que está indo me mandou, por exemplo, a conta de energia. A pessoa mora em uma fazenda e mandou a conta de energia lá no fazendeiro. Comprova o endereço? Não. Por que não comprova o endereço? Que vínculo ele tem com esse fazendeiro para provar que ele mora lá? Então não prova. Só comprova o endereço quem manda a conta de luz em seu nome, em nome do pai ou da mãe, ou da esposa. Então, se ele é solteiro, ele manda os documentos dele. Manda os documentos da esposa, certidão de nascimento dele, certidão de nascimento da esposa, porque os dois estavam convivendo juntos. Aí pode mandar a conta de luz de um ou do outro, que vai ter esse validado. Não, ele mora na fazenda. Ele vai poder mandar a conta de energia lá da fazenda? Vai. Desde que ele fizer um contrato com o fazendeiro, que ele mora lá há tantos anos e que ele está lá. E reconhece firma nesse contrato em cartório. Pronto. Ou assina hoje via GOV, que tem validade também, não precisa assinar em cartório. Fez um contrato, assinou via GOV, que essa pessoa mora lá na fazenda, aí botou a conta de energia e botou o contrato junto. Provou que ele mora lá. Aí ele
ele mora de aluguel, faz um contrato de aluguel, bota o contrato de aluguel, bota a conta de energia junto, provou que ele está morando lá, naquela casa ou naquele endereço. E isso, muitos técnicos nós vamos cadastrar, passou por isso, e sem esses documentos, não está tudo casadinho, não dá certo. Pronto. Do mesmo jeito, agora, nós vamos para o documento da fazenda. O fazendeiro precisa entregar, ou o proprietário que está vendendo precisa entregar os documentos com mais de 20 anos. Ele precisa entregar a certidão de nascimento dele, certidão de, se for casado, certidão de casamento, documento dele, documento da esposa. Aí ele precisa mostrar, encaminhar certidão negativa de débito, certidão negativa de ônus, certidão negativa, uma repercussória. E se ele morar dentro do município, da mesma fazenda, ele mora no mesmo município da fazenda, essa repercussória é do cartório daquele município. Se ele mora, por exemplo, aqui em Feira de Santana, e a terra está lá em Serra Preta, ele tem que tirar uma repercussória lá em Serra Preta e tirar uma repercussória aqui, para provar que ele está legal com a lei. Essa repercussória, você pode falar sobre ela, doutor? Sobre essa mulher? Pronto. Doutor, ele vai falar sobre esse documento de repercussória. O que significa, porque eu sei do nome que está lá e que tem que ir no cartório e que tem um valor para pagar. Então, o fazendeiro tem que entregar esse. Tem mais outro documento que o fazendeiro entrega. O que o fazendeiro entrega? O CEFI, que hoje todo mundo conhece, que está aí, o CEFI do INEM. O fazendeiro entrega o CEFI da propriedade, do tamanho da propriedade, todo certinho, todo legalizado, tudo certinho. O técnico que está fazendo, se ele for trabalhar com essa parte do INEMA, ele mesmo já faz a divisão de lotes. Se ele não trabalha no INEMA, aí vai chamar uma pessoa que faz CFI, que divide lote de terra, e vai mandar de lotear a terra todinha, fazer todos os lotes, lote número 1, lote número 2, lote número 3, lote número 10, quantos lotes for na terra. Pronto. Terminou de fazer os lotes, quem está comprando uma terra em conjunto, um grupo de 10 ou de 50, vai pegar esse documento que o técnico fez, dar uma olhada nos lotes e já dizer, olha, eu vou ficar com esse lote, eu vou ficar com esse, nós vamos ficar com ele. Nenhuma negociação na reunião, ou joga em sorteio, uma associação achar melhor, porque quem vai estar dividindo os lotes é a associação. Mas na hora do técnico montar a proposta, essa divisão de lote da fazenda já tem que estar na mão de cada um para poder dizer qual é o lote de cada um, porque senão o técnico não tem como montar a proposta de compra da terra, porque ele tem que informar para o MDA que Paulino está comprando na fazenda Araguaia o lote 1 ou o lote 10, certo? Então, na proposta que vai encaminhar para o MDA, vai 2 CEFIs. O CEFI que o fazendeiro está entregando e o CEFI que o pessoal que está comprando chamou o técnico e mandou, o engenheiro e mandou fazer essa divisão de lote, certo? Quando a pessoa é única e está comprando a terra sozinho, aí o único CEFI do proprietário já vai servir para ele, porque vai transferir direto de um para o outro total. Então não tem problema. Mas quando a terra vai fracionar para 2, para 10 ou para 100 pessoas, já tem que ir o segundo CEFI que está. E quem paga para fazer CEFI? Quem está comprando a terra. O segundo CEFI, o primeiro é do fazendeiro, mas o segundo é deles, a divisão de lote é deles. Vocês podem comprar e pode jogar para o crédito fundiário para pagar com 25 anos. Como é que acontece isso? Ou o técnico diz para vocês que faz para receber quando pagar a terra, ou vocês se rateiam entre vocês o valor, paga para o técnico e nomeia um CPF dos que está comprando para receber o dinheiro de volta no banco lá no final. E o técnico informa isso na projeto. O técnico vai informar para o projeto dizendo, olha, fulano de tal pagou X para fazer a proposta. Então, para fazer a divisão de lote. Pronto, esse CPF vai receber esse valor e depois redistribuir entre vocês. A escritura da terra quem paga? Quem está comprando. Então quem está comprando paga a escritura da terra, só que a escritura o banco paga direto o cartório.
Mas para o cartório registrar e fazer a escritura, não, para encaminhar a proposta, precisa pagar o ITBI, o imposto do município, quem paga os beneficiários. E o cartório não espera para quando o banco for fazer a escritura, a prefeitura não vai esperar, porque é da prefeitura, e o cartório só vai dar trâmite se tiver pago. Então os beneficiários precisam pagar esse ITBI também, e se for no caso, nomear um CPF para receber esse dinheiro e ratear entre vocês, porque pode ficar ali no crédito para pagar no futuro, mas tem que pagar antecipado, nem que receba de volta. Certo? Então tem algumas coisinhas que precisam ir sendo feitas para poder o processo andar. Tudo isso feito, tudo isso resolvido, toda essa documentação limpinha, sem nenhum problema na mão do técnico. Quanto tempo o técnico tem para colocar no sistema? 30 dias. Ele abriu o sistema aqui no notebook e começou a colocar a primeira pessoa. Na hora que ele terminou de cadastrar uma pessoa, essa pessoa recebe um e-mail comunicado do Ministério do MDA que ele está sendo cadastrado para o crédito fundiário. Certo? Porque todo mundo que vai comprar precisa informar o seu número de telefone e o seu e-mail. Então o técnico informou o e-mail, ele já recebe o e-mail. Ele cadastrou o segundo e-mail. A terra pode ter um ou pode ter 100 pessoas. Ele tem um prazo exatamente de 30 dias para colocar o nome de todo mundo lá dentro. Se ele colocar o primeiro nome hoje e deixar para colocar o último nome daqui a 31 dias, o sistema travou. O sistema travou e tem que esperar 30 ou 60 dias para que ele até que lá em cima limpar tudo, eles jogar tudo para baixo e ele tornar a começar de novo, cadastrar primeiro até chegar aos 30 dias. Então, o documento não pode ir para o mundo técnico faltando uma vírgula sequer. Senão, nunca vai sair. O técnico vai ficar andando, vai para lá, vai para cá, vai mexer no sistema e nunca vai sair nada de compra da terra. O documento tem que estar 100% do povo na mão. Documento da terra, 100% do povo da terra na mão. O técnico enviou no sistema. O povo da SDA aqui em Salvador já nos garantiu que o técnico colocou no sistema tudo certinho. Antes dele dar o clique final e dizer, estou enviando a proposta para ele conosco lá, com a FETRAF, lá no SDA. Eles vão olhar a proposta e vai dizer para ele se tem um erro. Se tiver algum erro ali, alguma coisinha mínima, uma vírgula para não voltar, ele já vai dizer, por certo, isso aqui. O técnico enviou com o olhar do SDA em Salvador, nos 30 dias, ele não para mais em Salvador nem um minuto, ele vai direto para Brasília. O MDA em Brasília tem exatamente 30 dias para encaminhar para o banco. Se o MDA não encaminhar para o banco, vai travar tudo e a responsabilidade do banco. Então é uma coisa que está no sistema, está misturado no sistema. Então o MDA tem 30 dias para enviar para o banco. O MDA avaliou nos 30 dias e enviou para o banco. O banco tem 30 dias para chamar vocês, abrir as contas e pagar a terra, ou dizer se tem alguma coisa errada para consertar e movimentar. Então, qual é a proposta do MDA de andamento de uma proposta dessa para o compra da terra? 90 dias, no máximo 4 meses. Está com a terra. Só que não é 4 meses do dia que vocês começam a falar em comprar a terra. Não é 4 meses, não é 3 meses nem 4 meses, do dia que vocês pensam e sonham com a terra. É do dia que todos os documentos estiverem 100% na mão do técnico que vai fazer a proposta. Certo? Porque aí os documentos estão 100% de todo mundo na mão do técnico, 30 dias ele tem para fechar a proposta. 30 dias o MDA tem para encaminhar. E 30 dias o banco tem para pagar. Ou seja, ele se garante que paga. E eu digo isso porque a de Aiquara, que não deu certo, foi exatamente porque colocou uma proposta, era até meu irmão, era o técnico Marcos lá em Vitória da Conquista, ele colocou a proposta. A outra, e era terra pequena, era 4 propriedades, cada propriedade cabia 2 pessoas, ele encaminhou de uma só para o lote que eles escolheram, 2 pessoas estavam no lote, 2 de outro, 2 de outro, 2 de outro, fazia 8 pessoas. Ele colocou 3 pessoas e 3 lotes, doutor. Só que, quando foi ver o documento, deu lotes cruzados. O lote 1 dava para uma pessoa que o documento estava tudo ok. O lote 2 que estava junto, a outra pessoa tinha lá um RG de 2010.
Ele tinha casado em 2011. Tinha um CPF. Quando bateu lá em cima, travou tudo. E meu irmão não pôde encaminhar as propostas. Mandou para eles, eles foram para o SAC para trocar. O SAC disse para eles, foi bem numa crise aí, que o SAC disse, olha, 60 dias para entregar o documento. Com 30 dias a proposta do outro caiu do sistema. Então está provado que no sistema, com 30 dias ela anda. Botou no sistema certinho, com 30 dias ela vai andar. Aí ele ficou pelejando, vai documento, vem documento, vai documento, vem documento, até ele desistiu e disse, olha, eu não vou mexer com isso mais não. O povo está com os documentos tudo errado mesmo, não tem jeito. E os que estão com o documento certo não se conciliou para ficar dois juntos aqui, porque senão tinha fechado a proposta. Mas eles não conciliaram, não, eu quero aquele lote, outro eu quero aquele. E aí o que acontece? A terra não pode ser vendida. Porque se a terra couber 50 pessoas, 49 tiver com os documentos ok, mas um não está, não compra, não vende a terra, porque a terra cabe 50 e o dono está vendendo a terra 50. O dono pode vender metade da terra? Pode, se ele quiser vender, ele pode. Mas ele vai querer vender, deixar um pedacinho lá sem vender, não vai. Então, a terra, o lote que está vendendo, ou a propriedade que está vendendo, tem que estar fechadinho, todos aqueles lotes, tudo certinho, para poder comprar, Então, se é 50 pessoas, 50 tem que estar com o documento ok. Se é 10, os documentos têm que estar ok. Se é 2, os 2 tem que estar com o documento ok, porque senão não compra. Só quem está mais livre é quem for numa terra individual, que estiver comprando um lote individual. Talvez ele está comprando a terra do pai, está comprando a terra do vizinho, que é pequena, e ele pode. Outra coisa, quem comprou uma terra e a terra chegou ao valor de 100 mil reais e ele comprou a terra, pode. Ele pode tomar os 306 mil ali? Não. Se a terra custou 100, ele só pode tomar outros 100 para o Pronaf. Ou só pode dobrar, 50%. Não é dizer, eu tenho ali 300 mil, eu compro a terra com 100, pego 200 mil para o Pronaf, ele não vai conseguir. Certo? Porque se a terra custou 100, ele só pode tomar mais 100 para o Pronaf. A dívida de Pronaf não pode ser maior do que a dívida da terra. Então essa é a regra do programa. Eu espero que eu agradeci as dúvidas, aí vocês podem fazer as perguntas que nós vamos responder. Tem pergunta? Tem alguma dúvida? Nós vamos pedir para, conforme foi orientado, porque nós estamos em um horário reduzido. Mas ninguém vai voltar para as suas bases com dúvida, não. Eles vão anotar as dúvidas para poder, na pasta todo mundo tem uma cadernetinha caneta, porque assim, essa é uma explanação geral, para que quem ainda não conhecia, passe a conhecer o programa, saber que ele existe, saber que ele está em curso,